Olá, eu sou o professor Felipe Lázari e nesse vídeo eu vou abordar brevemente um tema que é muito caro à criminologia, que é o neopunitivismo. Bem, sem sombra de dúvidas, o paradigma punitivo gestado lá na Inquisição, baseado na ideia de punir o inimigo, concebido como alguém que não se adequa às regras, com o objetivo ou o pretenso objetivo de defender a comunidade, paradigma esse que posteriormente foi atualizado e camuflado pela tradição jurídico-penal liberal, ele jamais foi arredado. Entretanto, o poder punitivo ou o exercício do poder punitivo para seguir seu curso ao longo do tempo necessitou se adequar às conjunturas sociopolíticas, às realidades e situações de cada época. Nesse sentido, alguns pesquisadores como Garland, Vacan e Simon detectaram que nos Estados Unidos, na década de 1980 mais precisamente, houve uma profunda transformação da percepção do fenômeno da criminalidade, o que acabou influenciando, logicamente, o campo político-criminal e provocando uma aceleração ou uma intensificação do controle punitivo, né? O que acabou gerando o encarceramento em massa de jovens negros, latinos e moradores das periferias. Segundo alguns criminólogos, aquele contexto foi marcado por uma renovação de uma fé messiânica no sistema penal, né, como o único meio, como o meio mais adequado de se tratar da questão da criminalidade. E, evidentemente, essa sanha punitiva ela acabou resultando no encarceramento em massa de jovens negros, latinos e moradores da periferia, né, o que também, logicamente, permitiu aos Estados Unidos maquiar os dados referentes ao desemprego. É interessante observar, conforme destacou o mestre Zaffaroni, que o advento daquela perspectiva fez surgir um novo tipo de criminologia. Nas palavras dele, uma criminologia da vingança, uma criminologia oficialista que, para implementar os seus intentos no campo prático, precisou de um amparo, de um laço teórico. Contudo, diante da impossibilidade de se construir um marco teórico para aquele tipo de criminologia, os adeptos daquele pensamento foram até o passado resgatar o que havia de mais feroz e contundente no positivismo criminológico. Então não é à toa que a partir daquele momento iremos assistir o reaparecimento e o fortalecimento das velhas categorias do positivismo, como a periculosidade, a defesa social, obviamente que agora repaginada sob o prisma neoliberal. Bem, os reflexos provocados pelo neopunitivismo, eles podem ser melhor observados através de 4 flancos. O primeiro deles é a expansão legal, uma vez que esse Senado ele faz proliferar a edição de leis criminais, ou seja, faz com que cada vez mais condutas sejam criminalizadas, o que alarga sobremaneira o espectro de atuação do sistema penal. O segundo deles é a violência policial, que acaba se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais aceita pela população. Nesse sentido, o que ocorre no Brasil é bastante emblemático, na medida em que cada execução policial praticada por aqui, as pessoas costumam, ou grande parte das pessoas costumam questionar se a vítima ostentava antecedentes policiais, o que demonstra o modo como as pessoas que são tocadas pelas malhas do sistema penal são vistas e também o destino que grande parte das pessoas desejam a elas. O terceiro flanco é o processo penal, que tende a se tornar cada vez mais simplificado e cada vez mais acelerado, de modo a não obstaculizar o exercício do poder punitivo. E o quarto flanco é justamente o aumento das penas, o que visa fazer com que as pessoas condenadas fiquem cada vez mais, por cada vez mais tempo segregadas, como se a prisão ela fosse, logicamente, contribuir para a redução do problema da criminalidade. Por fim, é importante mencionar que o neopunitivismo ele vem reforçando e fortalecendo o Estado, e esse dado é curioso na medida em que o fenômeno se dá na conjuntura neoliberal, que normalmente é interpretada como um regime do Estado mínimo, mas isso tudo demonstra que o neoliberalismo não é incompatível com autoritarismo e que tampouco o Estado mínimo neoliberal, que é mínimo no campo econômico, significa um Estado débil ou frágil no campo do controle.
Nesse sentido, o Estado de hoje, que é o Estado neoliberal, ele vai utilizar esse braço forte, que é o sistema de justiça criminal, justamente para controlar os estratos mais vulneráveis da população, que compõem a maioria das pessoas que se encontram segregadas atualmente, como demonstram os inúmeros trabalhos publicados aí no campo da criminologia. Bom, então eu me despeço afirmando aí que foi um prazer ter participado desse vídeo e agradecendo o convite de ter participado aí dessa empreitada e também me disponibilizo para qualquer esclarecimento aí pelas minhas redes sociais. Um abração e até a próxima.